Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos sobre ecologia e níveis de organização ecológica. Esses conceitos vão ser importantes principalmente para você que não é da área de meio ambiente, que não é graduado na área de meio ambiente e que pretende fazer a prova do ICMBio ou futuramente a prova do IBAMA. Esses conceitos são conceitos fundamentais na compreensão de quase todos os temas que vão estar relacionados nas provas. Então, vamos começar de cara falando sobre o que é ecologia. Ecologia não é ambientalismo, ecologia não é reciclagem, ecologia não é energia sustentável. Esqueça a globoecologia, meu querido. Ecologia é a ciência que estuda as relações que acontecem em um ambiente, seja entre organismos, uns com os outros, ou seja, entre os organismos e o meio que eles habitam. Ou seja, a gente está falando de um animal que se alimenta de outro animal, a gente está falando de um animal que leva a semente de uma árvore para um outro lugar, espalhando a espécie, ajudando na dispersão da espécie. A gente está falando de um recife de coral que serve de abrigo para determinadas espécies de peixes, sendo que o coral é um animal e o peixe é um animal, então eles têm ali uma relação harmônica entre si. Tudo isso são relações ecológicas que acontecem no meio e são o objeto de estudo da ecologia. E a ecologia a gente vai agora voltar no tempo, lá para o tempo do colégio, lá no comecinho. A ecologia, ela analisa principalmente o quê? As relações ecológicas, e aí elas podem ser tão simples como relações lineares, uma cadeia alimentar linear, como, por exemplo, o que eu estou colocando aqui para vocês. Você tem uma árvore. A árvore ela é o que a gente chama de produtor primário. Ela produz biomassa, né? Ela, na verdade, produz energia, que ela armazena a energia na forma de biomassa, ou seja, massa orgânica. Vem uma lagarta, come a biomassa vegetal. Vem um pássaro, come a lagarta. O pássaro morre, caiu no chão, arrasta para cima, vem as bactérias, decompõe o pássaro. Depois de decomposto, os nutrientes que vêm daquele organismo, né, daquele pássaro, são reabsorvidos pelo solo, que vão novamente nutrir a árvore. E aí a gente vai, né, para aquele velho conceito do Rei Leão, o círculo da vida. Dentro de um ecossistema equilibrado, existe uma ciclagem de nutrientes e de energia que vai acontecer, só que ela não é assim tão simples. Quando a gente chegou no ensino médio, a gente viu que as relações ecológicas, elas acontecem em vários níveis. Elas acontecem de formas hierárquicas, laterais, elas acontecem de diversas formas. Então a gente passa a ter o que aqui? Um produtor primário, que é a árvore. Aí você tem um rato, uma codorna que vão se alimentar ali da árvore, né, que vão comer as bolotas do carvalho, né. Aí você tem um besouro ali que vai comer uma folha, que vai se alimentar de uma seiva. Aí você tem um gavião que vai se alimentar, né, do rato, da codorna. Você tem um sapo que vai comer um besouro, que aí já seriam consumidores secundários, né. Os herbívoros são consumidores primários e os carnívoros dali para cima são consumidores secundários, terciários, etcétera. Vai por nível hierárquico, quem come quem, né. Mas aí a gente descobre que o gavião, além de comer todo mundo aqui embaixo, também come o sapo, né. Então quer dizer, tem um monte de gente comendo um monte de gente, todo mundo come todo mundo no final da história. O que importa é, você começa a ter um aumento na complexidade das relações ecológicas. E aí você chega na faculdade e descobre que, na verdade, um ecossistema é um grande sistema caótico, mas que se organiza dentro do seu caos em algum nível, né. Porque aí você não tem mais só essa coisa de que um animal come o outro, aí você vai ter as relações dos animais com o seu ambiente físico, das plantas com o seu ambiente físico, e aí você vai ter as relações das plantas entre si, as relações dos animais entre si. É uma teia extremamente complexa. Então você deixa de ter aquela coisa linearizada e passa a ter uma malha, enfim, de uma complexidade praticamente infinita. Por isso que é tão difícil lidar com análises ecológicas quando você quer prever alguma coisa. No frigir dos ovos, o que são as relações ecológicas, independente de sua complexidade? São as relações entre os organismos e o seu meio, e os organismos entre si, podendo ser positivas, como no caso do recife de coral, que abriga os peixes, do manguezal, que abriga os alevinos,
Podem ser negativas, como o caso de uma predação, de um parasitismo. Enfim, você tem diversas formas e tipos e intensidades de relações. E dentro de todo esse caos, né, a gente criou formas de organizar, níveis de organização ecológica, né, níveis de organização dos sistemas biológicos que existem no mundo. E aqui eu vou do mais complexo, esses 4 aqui são os principais que a gente utiliza em concursos, em provas, né, que são o bioma, ecossistema, comunidade e população. Tem também o conceito de habitat nicho, que eu vou colocar ao final, mas esses 4 são os principais que a gente utiliza no dia a dia e que estão estabelecidos na nossa legislação, que estão estabelecidos, que são utilizados, né, dentro de provas e outros processos seletivos. Mas você tem algo maior. Vamos começar do macro, para depois a gente partir para o micro. A gente tem o quê? Qual é o nosso maior macro? Regiões biogeográficas. As regiões biogeográficas basicamente são o quê? São regiões onde ocorreram isolamento geográfico das espécies, dos ambientes, por barreiras de muito difícil transposição. Ah, que tipo de barreira, Bruno? Um oceano, um deserto muito extenso, por exemplo. Aqui você tem a África subsaariana, aqui você tem, né, que separa aqui toda a porção do norte e toda a porção aqui. Aí você ainda tem o mar Mediterrâneo aqui no meio, que vai separar a Europa, a Eurásia aqui. Então você tem aqui a formação de um deserto como uma barreira. Você tem o quê? A Austrália. Ela existe independentemente. Tudo que acontece aqui é estranho. Por quê? A distância do oceano aqui, né, é praticamente intransponível. Tem algumas aves que vão transpor, mas em termos macro, né, de ecossistemas e biomas, existe um isolamento. E também tem a questão das características climáticas específicas, condições físicas, geológicas específicas, né? Você tem aqui outros desertos também que vão separar. Então, principalmente desertos e mares, mas você pode ter algum outro tipo de barreira. E aí você vem para as províncias biogeográficas. Dentro dessas regiões biogeográficas, você vai ter outras subdivisões. Porque aqui, por exemplo, quando a gente pega as províncias biogeográficas, vocês podem observar aqui a setinha do mouse, a gente tem aqui o que como divisor, gente? O rio Amazonas, tá vendo? O rio Amazonas, alguns dos seus afluentes, ele forma uma barreira geográfica de tal dimensão que gera um certo isolamento entre províncias. Aí você tem aqui a questão do semiárido, que por sua particularidade climática cria uma ilha, digamos assim, com características específicas. Então, as espécies do semiárido, espécies de Mata Atlântica, não vão ocorrer lá no semiárido ou da Amazônia e vice-versa. Né, você vai ter a planície pantaneira, você vai ter os chacos, você vai ter aí outros aspectos que vão trabalhar como um sistema de isolamento para agrupar esses diversos ambientes. E a gente chega, enfim, na classificação que a gente mais utiliza no Brasil. A gente ama essa classificação, a gente tem inclusive um autor, Coutinho, que tem um artigo fantástico publicado que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram ler durante esse período de preparação aí para o ICMBio ou para alguma outra prova, que são os biomas. O que são os biomas? Eles são conjuntos de ecossistemas agrupados, correlacionados em um certo grau de homogeneidade. Por exemplo, você vai ter a floresta amazônica, você tem o bioma Amazônia. Dentro do bioma Amazônia, você vai ter diferentes tipos de vegetação, mas as espécies que ocorrem ali dentro, de fauna, de flora, as características ambientais de pluviosidade, a disponibilidade de hábitats, você vai ter uma série de características que vai agrupar esse macroespaço, digamos assim, nesse esse espaço delimitado de forma mais abrangente, como uma unidade a ser estudada, uma unidade biológica, o bioma ali. Então, como eu falei aqui, ó, o bioma é um grande outra classificação de Odum, que é uma classificação clássica. O bioma é um grande ecossistema regional ou subcontinental, caracterizado por tipos específicos de vegetação, clima e fauna adaptados às condições ambientais predominantes. Isso aqui é um ponto importante de falar que eu não pontuei agora no início, que é você, dentro de todos esses biomas, você vai ter algum ecossistema predominante. Dentro dessa malha, dessa matriz predominante, você vai ter encraves ou áreas de contato com outros tipos de ecossistema que vão estar inclusos nesse bioma. Mas
Um dos marcos ele vai ter uma certa homogeneidade. Já Coutinho, aqui em 2006, ele coloca que são conjuntos de ecossistema terrestre definidos por tipos principais de vegetação, você vê muito parecido com o que o Odum colocou, mas ele foca especificamente aqui na parte de vegetação e formados por comunidades adaptadas a condições climáticas específicas, ou seja, a diferença de Odum para Coutinho, eu acho que é esse refinamento a nível de vegetação, do que a gente vai chamar de fitofisionomia, ou seja, eu já vou adiantar aqui o assunto de próximas aulas. A fitofisionomia, ela é a fisionomia da vegetação, ela é a cara da vegetação, é o jeitão dela, é a aparência da vegetação. Por aparência, a gente quer dizer o quê? A estrutura, as espécies que ocorrem, o tipo de adaptação evolutiva pelo qual ela passou, que vai criar ali um ambiente onde diversas espécies vão formar um ecossistema específico com uma característica vegetal ali, uma estrutura horizontal e vertical definível, tá bom? E agora a gente vai para ecossistema. O ecossistema, ele é o ambiente onde ocorrem, ambiente não, vou corrigir, a delimitação espacial onde ocorrem as relações dos indivíduos com o seu meio, entre os de sua espécie e com indivíduos de outras espécies. Então, o ecossistema, ele é o sistema ecológico, ou seja, ele é composto por vários fatores, vários componentes interagindo ali o tempo inteiro e vão criar as dinâmicas ecológicas, as relações ecológicas, e vão resultar também em algo que a gente vai também abordar em aulas futuras, em serviços ecossistêmicos, que são o quê? São serviços prestados pela existência dos ecossistemas em benefício da humanidade ou para sua própria manutenção. Não é intencional, mas como consequência das relações ecológicas e das dinâmicas ecológicas, você tem melhorias ou manutenção da qualidade de vida da população humana. Dentro dos ecossistemas, nós vamos ter as comunidades, que são o quê? Aí a gente tira a parte física e fica só com a parte biológica. A comunidade é o grupo de organismos ali do ecossistema interagindo entre si. Então, por exemplo, dentro de um lago você vai ter uma comunidade ali aquícola que vai estar interagindo. Então, você vai ter as larvas de invertebrados que vão estar se alimentando de folhas e algas ali no fundo do lago. Você vai ter o girino ou o alevino que vai estar comendo esse pequeno invertebrado. Você vai ter uma ave que vai vir, uma garça, e vai comer um girino desse. Você vai ter os insetos que vão colocar os seus ovos ali para integrar e vão se integrar pelo menos durante a fase larval dentro daquele lago. E aí a gente tem uma série de componentes biológicos que vão integrar essa comunidade. Ah, é um exemplo de um lago, mas ela pode ser, digamos, as comunidades elas podem ter níveis de dispersão territorial diversos. Você pode ter uma comunidade em uma floresta grande, uma floresta menor, enfim. É aquele espaço ali de interação. Aí, novamente, a gente trazendo, né, os conceitos da literatura, ela vai ter um conjunto de populações de diferentes espécies que coexistem em uma área específica e interagem entre si. Você vê, ele não delimita o tamanho dessa área. Pode ser uma poça d'água, pode ter uma comunidade ali. Uma comunidade ecológica consiste de todas as populações de diferentes espécies que vivem juntas em uma área definida, interagindo direta ou indiretamente. Então, novamente, qual o principal aqui? Retira-se daqui o fator abiótico, ou seja, o fator ambiental. E, por último, em termos de organização dos indivíduos, a gente vai ter aqui o que? A população. A população nada mais é do que o grupo de indivíduos da mesma espécie. Eles se relacionando entre eles com suas dinâmicas populacionais, com mortandade de indivíduos, com nascimento de indivíduos, com migração e com fenômenos migratórios, aspectos comportamentais, tudo isso aí vai estar integrado no nível de análise daquela população. Por exemplo, eu tenho uma espécie que tem ocorrência em toda a América Latina. Eh, Vamos dizer, pronto, eu tenho o puma concolor, por exemplo, que é a onça parda, que tem uma dispersão geográfica gigantesca. A espécie tem uma dispersão geográfica nas Américas, mas eu posso, por exemplo, estudar
uma população de puma-concolor que ocorre na região de, vamos dizer, de Morro do Chapéu, que é um município da Bahia. Ou eu posso estudar uma população específica de puma-concolor que acontece, que é uma população residente de Piatã, e assim sucessivamente. Então a população é aquele grupo menor que interage ali entre si. Uma onça-parda que ocorre no sertão da Bahia dificilmente vai interagir com uma que ocorre no norte de Pernambuco, vamos dizer assim. As populações, elas são analisadas isoladamente, a espécie não, ela é analisada como um todo. Então, você pode ter inclusive extinções locais, quando as populações que existem em determinados locais isolados, elas são exterminadas completamente, sem que ocorra a extinção da espécie como um todo. Então, só para deixar claro, a população ela vai ter uma delimitação dentro da distribuição daquele grupo, limitado pelas suas interações e também pela sua capacidade reprodutiva. Vocês podem ver aqui que Begon, 2006, ele traz a população como grupo de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área e se reproduzem entre si. Então, esse se reproduzir entre si não é o se reproduzir entre si como uma espécie, né, por pertencer ao mesmo grupo taxonômico, mas o reproduzir-se entre si por estarem dentro de uma área de abrangência e uma área de influência uns dos outros. E agora, duas definições também muito importantes, porque isso aqui vai principalmente para a parte que a gente vai falar lá na frente de ecologia de paisagem. O que é o habitat? O habitat é o espaço físico ocupado por um determinado indivíduo, por uma determinada espécie, por uma determinada população. Por que eu coloco dessa forma? Por que eu coloco até população nesse meio? Porque, por exemplo, um habitat pode ser um lago, pode, mas um habitat também pode ser uma árvore. Existem espécies de insetos que habitam árvores específicas em florestas tropicais. Então, aquela árvore para aquele inseto que vai passar a vida toda ali é o habitat dela. Se você exterminar aquela árvore, aquele inseto necessariamente vai deixar de existir. O habitat, ele é o espaço onde aquele animal, onde aquela espécie vai sobreviver. Já o nicho é o conjunto de condições necessárias para que essa espécie sobreviva. Ou seja, além de constituir o espaço físico, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma árvore, uma determinada árvore que ela é generalista e ela acontece desde o norte do Brasil até o sul. Ok. Ela é o habitat de um determinado indivíduo, de uma determinada espécie, melhor dizendo. Pode acontecer de essa espécie ocupar essa árvore na região nordeste, por exemplo, e não conseguir ocupar na região sul. Por quê? Porque às vezes o clima na região sul pode não permitir a sobrevivência dessa espécie. Então, o nicho é a soma do habitat com as demais condições ambientais necessárias para a sobrevivência da espécie. Você pode ter uma espécie de uma floresta semidecidual ou de uma floresta sempre verde, que pode acontecer em um ambiente semiárido, dentro de um encrave florestal e que não tem a ocorrência da espécie associada a ela, ou porque a espécie não conseguiu chegar, ou por aspectos climáticos específicos. Seja como for, o nicho ele vai estar ligado a esse complexo de elementos que vão integrar as condições necessárias à sobrevivência dos indivíduos de uma determinada espécie. A gente tem aqui a possibilidade, inclusive, nessa figura ilustra de forma bem interessante. Você tem aqui uma mesma floresta. Você vai ter tipos de lagartos que vão ficar mais na parte ensolarada, você vai ter lagartos que vão ocupar a parte mais seca, você vai ter lagartos que vão ocupar a parte mais baixa, você vai ter lagartos que vão ocupar a copa, o dossel. O dossel é o que? O teto, é a parte superior da cobertura florestal. Você vai ter aqueles que vão ocupar a parte arbustiva ou a parte gramíneo-lenhosa ali da vegetação. Seja como for, você vai ter diferentes espécies que vão ocupar nichos específicos. Tudo isso vem de quê? De pressão evolutiva, de pressão seletiva. Os indivíduos foram selecionados ao longo do tempo e determinados comportamentos quanto à seleção de nicho levaram os organismos com melhores condições competitivas a prosseguir existindo. E aí você tem até hoje a preservação desses comportamentos quanto à seleção de nicho.
Essa foi a nossa aula introdutória. Se você gostou, por favor, dá uma força para o canal, se inscreve, deixa um likezinho, porque a gente vai seguir com toda a sequência de conhecimentos específicos, tanto do ICMBio como quando abrir do IBAMA. E como esse canal não tem a intenção de vender cursos para concurso ou vender esse tipo de formação específica, o seu apoio pode me ajudar a continuar trazendo conhecimento e trazendo informações dentro da jornada da gente na preparação para essas provas. Desejo a todos vocês bons estudos, muito sucesso e até a próxima aula.